Vamos dar sequência agora indo para Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal deve julgar na próxima quarta-feira se o recurso de proibição de nepotismo pode ser incluso em cargos políticos. Quem vai trazer todas as atualizações, retorna agora ao Jornal da Manhã, é a Aline Becht. Seja bem-vinda. Olha, Marcelo, este assunto está na pauta da Suprema Corte para ser analisado na próxima quarta-feira. Esse tema já havia começado a ser analisado ano passado sob a relatoria do ministro Luiz Fux. E agora o STF vai discutir, como você bem disse, se a proibição do nepotismo, ou seja, a nomeação de parentes e de familiares para cargos públicos sem concurso, ela se aplica também para cargos políticos ou de alto escalão, como secretário municipal, secretário estadual e até mesmo ministros de Estado. Isso tudo aconteceu porque o Tribunal Regional ali de Justiça do Estado de São Paulo acabou declarando a inconstitucionalidade da lei sobre o nepotismo, que permitia a nomeação ali de parentes de familiares a cargos administrativos no município de Tupã, em São Paulo. O tribunal acabou declarando essa inconstitucionalidade e aí o município decidiu recorrer no Supremo Tribunal Federal em relação a isso, pedindo que isso não se aplique a cargos políticos, apenas para cargos administrativos de confiança. Então agora o STF vai decidir se essa proibição se aplica também a cargos políticos. Isso acaba criando um precedente nacional, porque a partir ali da definição do STF, todos os casos semelhantes a esse vão ter esse mesmo direcionamento a partir do que o STF decidir. E aí eu destaco a vocês que o Supremo Tribunal Federal tem uma posição bem firme sobre isso, contra o nepotismo na administração pública. Em 2008, a Suprema Corte acabou editando a súmula vinculante número 13, que proíbe essa nomeação de parentes até o 3º grau, para os cargos de confiança e até mesmo para o direcionamento aqui nos 3 poderes: executivo, legislativo e também judiciário. O STF acaba identificando, considerando essa prática como uma violação aos princípios constitucionais de moralidade e de impessoalidade. Mas como aqui a gente se trata de uma ação que foi protocolada no Supremo Tribunal Federal, já aí em decorrência de uma decisão do Tribunal do Estado de São Paulo, então agora o STF vai julgar e vai decidir se aplica isso também, a questão do nepotismo, se aplica aos cargos políticos. Eu volto com você, Marcelo. Aline Becht, daqui a pouco ela retorna justamente de Brasília, ao vivo ainda neste Jornal da Manhã. Quero ouvir a Deise e o Beraldo. É o mínimo que nós esperamos, o princípio da moralidade com dinheiro público, não é isso, Deise? Exatamente, Marcelo. O nepotismo ele é uma corrosão estrutural do mérito, da eficiência administrativa, acaba convertendo o Estado num instrumento de favorecimento pessoal, né? Então, quando prioriza laços familiares sobre competência técnica, você desvaloriza o princípio republicano da impessoalidade e compromete a legitimidade institucional. Isso não é só uma distorção ética. O nepotismo ele acaba perpetuando privilégios em detrimento de renovação e de diversidade, aquilo que a gente tanto fala na política, a necessidade da renovação. Então, o impacto ele vai muito além do custo financeiro, ele vai muito além da própria estrutura do Estado, né? Elimina a confiança na administração pública, reforça uma cultura patrimonialista que é muito forte no Brasil aqui, que confunde bens privados com bens públicos. A modernização do Estado, Marcelo, ela passa necessariamente pela erradicação do nepotismo. A gente precisa urgentemente substituir esse personalismo pelo profissionalismo e garantir que o acesso aos cargos públicos ele se dê pelo mérito e não pelo sobrenome. Pois é inacreditável, Deise, que em pleno 2025 nós estejamos diante de um cenário em que se usa recursos públicos, dos escassos recursos de um pequeno município de São Paulo, para defender uma tese de um prefeito que quer empregar os seus familiares no primeiro escalão de uma administração municipal. É lamentável, porque independente de qualquer coisa, parte-se do ponto da imoralidade.
E veja, neste caso, fica claro que não há nenhuma preocupação por parte do autor da ação com ser visto, do ponto de vista político, ele que foi eleito, como uma pessoa que está defendendo teses imorais. É um descaso com a própria população da cidade. Estamos vendo isso. Então, toda a estrutura do judiciário tendo que se debruçar para discutir algo que é absolutamente inaceitável, injustificável. Um prefeito, um pai que coloque um filho como um secretário, claramente vai manter pleno e total controle daquela secretaria. Ou o filho é um gênio, e se for um gênio, vá procurar emprego em outro lugar, ou se tiver aptidão política, que concorra às eleições e vai procurar o seu caminho. Ou então é alguém que não tem nenhum tipo de habilidade e o pai quer acomodar ali num carguinho público com o salário pago pela população brasileira. Isso é uma vergonha. Me constrange ver essa altura do campeonato discussões como essa ainda acontecendo no Brasil.